Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Aqui, através da palavra da Bíblia Sagrada, Deus nos fala ao coração. Eu quero lhe convidar mais uma vez para que você possa mergulhar no estudo da palavra. Estamos aqui para uma nova semana, uma nova série. Sabe como vai ser? A viagem para o reino. Você está vendo aí ao fundo um navio. É um dos transportes para as viagens hoje, avião. Existem vários transportes que são usados para levar as pessoas de um lugar para o outro, de tirar as pessoas de uma condição para uma outra condição. Transportar, levar, viajar. Eu quero lhe convidar para nesta semana, de forma muito especial, nós fazermos aqui uma viagem através do conhecimento da palavra para aqueles que foram para o reino, ok? Você já viajou? Eu já viajei. Nesse momento, por exemplo, eu estou em viagem. Já cheguei aqui ao destino. Eu estou aqui em uma cidade histórica nos Estados Unidos, maravilhosa, se chama Fall River. Ok? Mas existe uma cidade, existe um reino, um país que Deus quer te levar. Primeira vez quando eu vim para este país foi fascinante, foi espetacular. Eu era muito jovem e eu fiz então uma viagem deixando a minha condição, a minha cidade, para conhecer uma outra cidade, para conhecer um outro país, para estar em um outro local em uma condição muito melhor. Onde você se encontra hoje? Você quer mudar a sua situação? Ok, há muitas coisas interessantes que nós precisamos entender a respeito das viagens. E quando eu retornei deste país para minha casa, lá estava o meu pai me aguardando, minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Que delícia não foi reencontrar, estar em casa, ok? Eu quero lhe convidar no primeiro tema desta série, o primeiro passageiro para a viagem ao reino. Você já deve imaginar quem é. Vamos abrir a palavra, está registrado em Gênesis, no capítulo 5. Aqui na Bíblia Sagrada, nós encontramos a história do primeiro passageiro. Você quer ser um passageiro no transporte para a viagem para a eternidade de Deus? A viagem para o reino. Quanto você almeja, quanto você e eu desejamos esta viagem, esta experiência maravilhosa. A viagem para o reino, para a casa do Pai. Vamos abrir a Bíblia? Gênesis capítulo 5 e o versículo 24. A Bíblia diz assim: andou Enoque com Deus, e já não era, porque ele viajou para a casa do Pai. Ele foi para a sua casa. Você não tem residência fixa eterna neste mundo. A sua residência, a minha residência é na eternidade. Enoque, ele nasceu e ele viveu focado na viagem. Enoque nasceu, viveu, trabalhou, experimentou este mundo, porém o seu coração estava no céu. A Bíblia diz que andou Enoque com Deus. Como que se anda com Deus? Ele estava em meio a uma sociedade perversa. É interessante que a sua vida foi tão focada no céu, tão focada na eternidade, que até os ímpios, as pessoas que não queriam saber de Deus, elas eram atraídas, elas ficavam encantadas com a vida daquele homem, porque Enoque estava em uma sociedade perversa e perdida, mas como um cidadão do reino da eternidade. Ele era admirado. Como que o mundo tem olhado para nós? Como que as pessoas nos olham como cidadãos do reino da eternidade? Enoque respirava a atmosfera do céu. Enoque, o seu coração estava completamente rendido à viagem para a eternidade. E o apóstolo Paulo, em Hebreus,
no capítulo 11 e o versículo 5, o apóstolo Paulo nos fala a respeito da experiência de Enoque. Capítulo 11 e o versículo 5. O que Hebreus, o apóstolo Paulo deixa registrado para nós a respeito deste homem, deste primeiro passageiro para a viagem da eternidade? Vamos ler? A Bíblia diz assim: pela fé. O que é fé? A fé vem pela palavra. Então, o poder deste livro na sua vida, no seu coração, é que lhe concederá a fé, o conhecimento, mas a experiência com Deus. Porque fé é uma experiência com Deus, mas dependendo do contexto, a fé é a crença neste Deus. Então, quando você abre a Bíblia, a palavra, você vai conhecer Deus. Quando você abre a palavra e a palavra entra no seu coração, no santuário da sua alma, você vai experimentar Deus. Amém? Que maravilha! O texto diz: pela fé foi trasladado para não ver. Ele viajou para não ver a morte. Ele não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Você tem agradado a Deus? Tenho eu agradado a Deus? Como que se agrada a Deus? O que nós podemos fazer para encantar o coração de Deus? Qual deve ser a nossa vida? Enoque foi aprovado por causa da sua vida, porque Enoque estava focado, porque Enoque queria a eternidade. Enoque é um símbolo no seu caráter daqueles que viverão no último período da história, a última geração, os 144 mil. Você vai fazer parte deles? Se quem sabe você não for fazer parte, hoje você e eu precisamos já experimentar essa viagem, viver com o coração focado em ter um coração, um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Então não se esqueça de uma coisa: Enoque, um cidadão na terra do céu. Enoque, um homem que estava aqui, mas estava lá. Aonde nós devemos estar nesses últimos dias? Olha aquele barco ali atrás. Que maravilha é estar já dentro da segurança do Senhor, da certeza do Senhor para a eternidade. Você ouviu muito bem? Enoque, o primeiro passageiro na viagem para a eternidade. Que Deus possa lhe tomar o coração e o meu também, para que o nosso coração esteja lá, na eternidade, vivendo a atmosfera do céu. Vamos orar? Senhor bom Deus, toma o nosso coração. Queremos te entregar a nossa vida e viver em conformidade, semelhante a Enoque, constantemente, com foco na viagem, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.